Eu matei a minha família. Não com um machado enferrujado ou veneno lento, mas com palavras que cortam mais fundo que lâminas, e silêncios que sufocam como o nevoeiro do Tejo. Eles escolheram um iate reluzente no Atlântico em vez do meu chapéu de doutor na Universidade de Lisboa, e eu escolhi a vingança como a minha única herança. Se o amor familiar é uma ilusão que Portugal tanto romantiza nos seus fados chorosos, então o ódio é a verdade nua que ninguém canta. Aquelas noites em que sonhava com bisturis e corações partidos, estudando até o amanhecer nos cafés enfumaçados do Chiado, e eles, os meus pais, preferiram o champanhe salgado de um cruzeiro pelo Algarve. É só uma cerimónia, filho, disse a minha mãe ao telefone, a voz embriagada pelo vinho do Porto, enquanto eu ouvia o riso dos meus irmãos ao fundo, um riso que soava como facadas. E nesse momento, com o diploma ainda quente na mão e o auditório vazio e quando a minha solidão, jurei que faria deles os fantasmas da própria culpa. O escândalo rebentou como uma onda no cais das colunas. O meu pai, o grande cirurgião que salvava vidas alheias mas destruía a sua, exposto num blog anónimo com as suas aventuras extraconjugais. A minha mãe, a socialite de Alfama, vendo o seu mundo de jantares desabar num turbilhão de sussurros. Eu não toquei num dedo, só plantei sementes de dúvida, regadas com verdades que eles esconderam durante anos. E agora, enquanto caminho pelas ruas empedradas de Lisboa, sinto o peso da liberdade. Vingança não é doce, é o vazio que resta quando o laço de sangue se rompe. O sol de Lisboa batia impiedoso no dia da minha formatura, transformando o pátio da Faculdade de Medicina num espelho de luz que cegava os olhos e aquecia a alma. Eu estava lá, de toga preta esvoaçante, o chapéu quadrado inclinado com a borla vermelha dançando ao vento leve que subia do Tejo. Aos 28 anos, depois de noites insones curvado sobre anatomia e farmacologia, com o cheiro de café forte e pastéis de nata como únicos companheiros, eu finalmente era doutor. Médico. Alguém que curava, que salvava. Mas, no meio daquela multidão de famílias orgulhosas, mães com lenços bordados chorando de emoção, pais de fato escuro batendo palmas como se o mundo acabasse ali, eu era o órfão invisível. Olhei para o relógio na torre da igreja próxima, 14h30. Onde estavam eles? O meu telemóvel vibrava no bolso, mas não era uma mensagem deles. Era o meu melhor amigo, o Miguel, que me enviara uma foto dele com a namorada no Rossio. Parabéns, mano. Hoje é o teu dia. Sorri debilmente, mas o peito apertava como se uma mão invisível esmagasse. Liguei para casa, para o apartamento em Belém onde cresci, com vista para os Jerónimos e o cheiro eterno de mar e azulejos antigos. Ninguém atendeu. Deixei uma mensagem de voz, a voz tremendo apesar de tudo. Mãe, pai, a cerimónia está a começar. Onde estão? Eu preciso de vocês aqui. O reitor chamou o meu nome, João Mendes, com honras, e subi ao palco sob aplausos educados, mas equantos no vazio do meu coração. Apertei a mão dele, senti o diploma de pergaminho pesado como uma sentença, e sorri para as câmaras que filmavam os outros, mas não a mim. Desci, procurei com os olhos pela multidão, nada. Nem o meu pai, com o seu ar de cirurgião impecável, barba grisalha e olhos que pareciam bisturis, nem a minha mãe, sempre elegante em vestidos de linho branco, com o colar de pérolas que herdara da avó minhota, nem os meus irmãos, a Inês, a advogada ambiciosa de 25 anos, e o Pedro, o playboy de 22 que vivia de festas no Barro Alto. Sentei-me na cadeira reservada, o sol agora queimando a nuca, e o telemóvel tocou. Era a minha mãe. Atendi com o coração aos pulos. João, querido, estás bem? Desculpa, mas... O cruzeiro partiu mais cedo. O teu pai tinha uma conferência no Porto amanhã, e sabes como é, estas oportunidades não se perdem. A Inês e o Pedro estão aqui conosco, a curtir o mar. Foi uma decisão de última hora, mas é mais importante que uma mera formatura. Tu compreendes, não é? És forte, o nosso orgulho. Liga mais tarde, beijos. O mundo parou. O mais importante. As palavras ecoaram como um verdito num tribunal vazio. Eu, o filho que sacrificara tudo, amizades, namoradas, fins de semana, pela medicina, era mera formatura. Eles, a família perfeita de anúncios de turismo no Algarve, escolhiam bolhas de champanhe e pôres do sol falsos em vez de mim. Desliguei sem responder, o telefone escorregando da mão suada. Lágrimas quentes traçaram caminhos no meu rosto, mas engoli-as. Não choraria ali, não perante estranhos que aplaudiam vidas alheias.
A cerimónia acabou num borrão de discursos e abraços falsos. O Miguel apareceu, deu-me uma palmada nas costas e arrastou-me para um copo no Nicola, o café histórico no Chiado onde Camilo Castelo Branco outrora se embriagava de amores perdidos. Esquece-os, João. Tu és o doutor agora. O futuro é teu. Bebemos gin tônica, forte como o fado que um tocador de guitarra solitário entoava ao fundo, uma melodia de saudade que doía como sal na ferida aberta. Falei pouco, mas pensei muito. Naquele momento, com o azulejo frio contra a palma da mão e o rumor da cidade lá fora, algo se quebrou em mim. Não era só dor, era raiva. Uma raiva pura, cirúrgica, como a que sinto ao abrir um peito no bloco operatório. Eles haviam-me operado primeiro, cortado o laço sem anestesia. Voltei para casa de táxi, o diploma na mala como um troféu envergonhado. O apartamento em Alfama, que alugara com bolsas de estudo, era um cubículo com vista para o castelo, paredes caiadas e o eco constante de turistas rindo nas escadinhas. Deitei-me na cama estreita, o teto rachado como as minhas ilusões, e revivi a infância. O meu pai, o Dr. António Mendes, chefe de cirurgia no Hospital de Santa Maria, sempre ausente em salas de operação ou congressos em Madrid. O trabalho vem primeiro, João. A família aguenta. A minha mãe, a Isabel, herdeira de uma fábrica de conservas no Douro, que trocara vinhas por salões de belas artes, onde posava como mecenas mas fofocava como qualquer porteira de Lisboa. Eles casaram por conveniência, ele, o médico ascendente, ela, a beleza que precisava de estatuto. Eu, o filho mais velho, fora o escudo, o que estudava para ser como o pai, para não envergonhar o nome. Os irmãos. A Inês, com os seus saltos altos e ambições de sócia num escritório de advogados no Marquês de Pombal, via-me como um chato certinho. O Pedro, com o seu carro desportivo e noites no luxo, ria-se das minhas noites de estudo. Relativiza, mano. A vida é para viver. E agora, eles navegavam juntos, enquanto eu afundava. Levantei-me às 3 da manhã, o insônio como um velho amigo. Abri o portátil e comecei a escrever, não um diário, mas um plano. Não vingança cega, como nos melodramas de telenovela que a minha mãe devorava. Não. Algo psicológico, lento, como um tumor que cresce invisível até metastizar. Eu era médico, conhecia o corpo humano, mas melhor ainda, a mente. Sabia onde doía mais, na reputação, no orgulho, nos segredos que todos guardam como relíquias podres. Comecei pelo pai. Pesquisei no arquivo do hospital, contactos de colegas, rumores sussurrados em pausas para café. Descobri o caso, a enfermeira jovem, 15 anos mais nova, com quem ele tivera um caso no bloco, durante uma cirurgia de emergência. Não era novidade, eu ouvira ecos na adolescência, mas ignorara. Agora, era munição. Criei um e-mail anónimo, Voz da Verdade, e enviei para o diretor do hospital, detalhes precisos, datas, nomes. Nada comprovado, mas o suficiente para semear dúvida. O Dr. Mendes opera corações, mas quebra os seus. Para a mãe, era mais pessoal. Ela vivia de aparências, almoços no Hotel Ritz, galas de beneficência onde doava para órfãos mas ignorava o filho. Descobri as dívidas, a fábrica no Douro falira com a crise do vinho, e ela cobria com joias falsificadas e empréstimos disfarçados. Um post num fórum de sociedade lisboeta, anónimo, a mecenas de belas artes, filantropia ou fachada para falência. Os irmãos. Deixaria para depois. Por agora, o cruzeiro deles seria o epitáfio da ilusão familiar. Fechei o portátil, o coração batendo ritmado como um monitor cardíaco. Pela primeira vez em horas, sorri. Não de alegria, mas de certeza. Eles haviam-me abandonado, eu reconquistaria o controlo. Lisboa acordava lá fora, com o seu bulício eterno de elétricos rangentes e vendedores de castanhas, mas dentro de mim, uma tempestade se formava, e o Tejo seria testemunha. Os dias seguintes foram um vórtice de rotina fingida e noites de insônia calculada. Comecei o internato no Hospital de São João, no Porto, uma transferência que pedira meses antes, mas agora via como bênção disfarçada. Longe de Lisboa, longe deles, mas perto o suficiente para vigiar o caos que semeara. O trem alfa pendular levou-me para norte numa manhã chuvosa, o Douro serpenteando ao lado como uma veia aberta, e eu, com a mala de médico e o diploma dobrado, sentia-me como um exilado voluntário. No hospital,
o cheiro de desinfetante e sofrimento era o meu bálsamo. Operava apêndices inflamados, costurava feridas de acidentes na autoestrada, e em cada incisão, imaginava a carne da minha família. O Miguel ligava todos os dias: "Como está o norte, doutor? Já conquistaste as portuenses?" Ria, contava anedotas de gaivotas no Douro e bifes mal passados, mas omitia o veneno que corria nas minhas veias. Ele não sabia, ninguém sabia. Eu era o João Calmo, o que curava. Mas à noite, no quarto alugado em Ribeira, com vista para as caves de vinho e o eco de fado vindo de tabernas escondidas, eu descia a taia. O e-mail para o hospital do pai tivera efeito, uma investigação interna, sussurros nos corredores que chegavam até mim via um colega lisboeta. "Teu velho está encrencado, hein? Dizem que ele e a enfermeira." "Bem, tu sabes." Fingia surpresa, mas dentro, um fogo lento ardia. Ele merecia, por todas as noites que me deixou sozinho com a mãe histérica, gritando sobre o teu pai, o grande homem, que nos abandona por doentes anónimos. A mãe foi mais fácil de atingir. O post no fórum viralizou entre as senhoras de Alcântara, Isabel Mendes, a rainha das galas, mas a coroa é de papelão. Dívidas no Douro, joias de pacotilha. Recebi capturas de ecrã de amigos comuns, viste isto? Dramático. Ela ligou-me uma semana depois, a voz trêmula como folhas de sobreiro ao vento: "João, o que se passa em Lisboa? Andam a dizer coisas horríveis sobre mim. É inveja, não é?" "Diz-me que sim, filho." Fingi preocupação: "Mãe, ignora. São boatos." Mas talvez devesse esclarecer as finanças da fábrica. Eu ouvi rumores no sul. Silêncio do outro lado, um soluço abafado. "Tu acreditas nisso? Depois de tudo o que fiz por ti?" "Tudo?" Ri por dentro. Tudo era mandar-me estudar enquanto ela ia a Brás no Tamariz. Desliguei com um "amo-te, mãe", mas era mentira, amor era fraqueza, e eu curara-me dela. O cruzeiro acabara, e eles voltaram bronzeados e vazios. Uma mensagem em grupo familiar, fotos no iate, poses com cocktails, legendas como "Família unida no mar da vida." Sem menção a mim. Respondi com uma foto do meu crachá de internista: "Obrigado pela ausência. Aqui, salvando vidas de verdade." A Inês rebateu rápido, dramático: "João. Não foi pessoal. Vem jantar quando voltares." Pessoal? Era o cerne da ferida. Em Porto, a cidade me acolhia com a sua aspereza nortenha, menos glamour que Lisboa, mais alma crua, como os vinhos que envelhecem em barris escuros. Caminhava pela Baixa, subia à Torre dos Clérigos ao pôr do sol, e planeava o próximo golpe. Para a Inês, a ambiciosa, descobri o seu caso com o sócio casado no escritório. E-mails trocados em segredo, hotéis no Estoril. Um ligue subtil para o parceiro dela: "A tua Inês não é tão ética como pensas." Ela merecia, por me tratar como o irmão chato que estragava as festas dela com moralismos. O Pedro era o alvo fácil, o playboy com dívidas de jogo no casino do Estoril, carros financiados por amigos duvidosos. Um contacto anónimo para os credores: "O filho do Dr. Mendes está falido. Cobra já." Ele, que ria das minhas vidas de rato de biblioteca, agora soar o pavor de cultores. Mas a vingança não era só destruição, era reconstrução. Comecei a escrever cartas, não para eles, mas para mim. Diários de um médico louco, onde dissecava a psique familiar como um cadáver na mesa de autópsia. O pai, narcisista, com complexo de Deus, curando para se curar da própria esterilidade emocional. A mãe, histriona, viciada em aprovação social, como o fado que canta mágoas inventadas. Irmãos, ecos vazios, parasitas do legado alheio. Eu, o catalisador, o que via além da fachada portuguesa de "família é tudo." Uma noite, após uma cirurgia de 12 horas, um miúdo de 16 anos com overdose de heroína, resgatado das ruas da Foz, voltei exausto. O quarto cheirava a mofo e vinho derramado do andar de baixo. Liguei o rádio, fado de Amália Rodrigues, estranha forma de vida, e chorei pela primeira vez desde a formatura. Não por piedade deles, mas por mim, um menino que acreditara no conto de fadas familiar, nas tardes de bacalhau à brás na avó, nas promessas de "serás o nosso orgulho." Eles quebraram isso,
Eu quebraria eles. No dia seguinte, o primeiro golpe caiu, o pai suspenso temporariamente do hospital. A notícia chegou por e-mail de um jornal online: escândalo no Santa Maria, cirurgião acusado de conduta imprópria. Liguei-lhe, fingindo choque: pai, o que aconteceu? Dizem coisas horríveis. A voz dele, pela primeira vez fraca: João, não é verdade. Alguém está a mentir. Vens a Lisboa. Preciso da família. Família. A palavra queimou. Estou no Porto, pai. Trabalhando. Tu ensinas-me que o dever vem primeiro. Desliguei, o coração acelerado como um ECG irregular. O jogo começara, e eu era o mestre. Os meses no norte moldaram-me. Aprendi a dissociar, de dia, o médico compassivo que acalmava doentes com toques gentis e diagnósticos precisos, de noite, o arquiteto de ruínas, sendo mentiras que pareciam verdades. Encontrei aliados improváveis, uma enfermeira portuense, a Sofia, com olhos verdes como o vinho verde e um passado de família desfeita. A família é como o Douro, bela de longe, mas cheia de curvas traiçoeiras, disse ela numa pausa, partilhando um cigarro na varanda do hospital. Não a amava, ainda não, mas ela via a sombra nos meus olhos e não perguntava. O segundo golpe, a mãe, exposta nas colunas sociais. Um artigo no Correio da Manhã, a socialite em apuros, dívidas e segredos da herdeira do Douro. Ela ligou histérica: João, é um pesadelo. Alguém me odeia. Vem, por favor, ajuda a mãe. Ajuda. Ri baixo. Mãe, talvez devesses ter vindo à formatura. Agora, lida com isto sozinha. És forte, não és? O silêncio dela foi o meu troféu, o primeiro gosto de poder. E assim, o veneno espalhava-se, lento como um nevoeiro matinal no Tejo. Eu voltava a Lisboa nos fins de semana, mas não para eles. Passeava pelo Chiado, comprava livros de psicologia, Freud, em edições antigas da livraria Bertrand, e observava de longe. O apartamento familiar em Belém estava quieto, as luzes apagadas mais cedo. Eles sentiam o cerco fechar-se, mas não viam o filho como o predador. O outono chegou ao Porto com chuvas que lavavam as ruas de granito, transformando a ribeira num espelho líquido onde se refletiam as luzes das caves e as sombras dos meus pensamentos. Eu estava mais magro, os olhos fundos como os de um asceta, mas a mente afiada como o vinho tinto que bebia sozinho nas noites de planeamento. O internato consumia-me, turnos de 24 horas, doentes que vomitavam segredos com o sangue, e eu, absorvendo tudo como esponja, lições não só de medicina, mas de fraqueza humana. A Inês foi a próxima. Regressei a Lisboa para um congresso de cardiologia, pretextando necessidade de contactos. Encontrei-me com ela num café no Príncipe Real, o ar perfumado de jasmins e hipsters com laptops. Ela chegara primeiro, impecável em blazer cinzento e saia lápis, o cabelo loiro apanhado num coque que gritava: sucesso. João. Finalmente. Ouviste o que se passa com o pai e a mãe? É um inferno. Alguém nos quer mal. Abracei-a, sentindo o perfume caro, Chanel, sempre Chanel, e sorri: sim, ouvi. Dramático. Mas tu estás bem. O escritório. Ela baixou os olhos, mexendo o capucino com colher de prata. Bem. Complicações. O sócio, o Rui, está estranho. Diz que ouviu boatos sobre mim e, bem, tu sabes. O caso. Eu sabia tudo, os e-mails picantes enviados do BlackBerry dela para o hotel na Ericeira, as noites em que mentia sobre reuniões tardias. O leak que plantara, um e-mail anónimo para o Rui, com prints subtilmente editados, fora perfeito. Inês, conta-me. Irmão mais velho, lembra-te. Ela desabafou, a voz um fio de seda rasgando-se, o affaire, o medo de perder a promoção, o marido dela, o coitado do banqueiro, que suspeitava. Eu não queria magoar ninguém, João. Foi um erro. Mas agora, tudo desaba. Magoadora. Como ela me magoara, ignorando os meus apelos durante o internato, preferindo viagens a Paris com o Rui. Erros têm consequências, mana. Aprende com isto. Deixei-a ali, a pagar a conta, e saí para a rua molhada, o coração batendo com um ritmo vingativo. De volta ao Porto, o golpe caiu, demissão da Inês,
escândalo no escritório. Ela ligou aos berros: foi você? Diz-me que não, João. Depois de tudo, traidor. Traidor. Ri no escuro do quarto. Inês, paranoia. Mas pensa, quem planta ventos colhe tempestades. Desliguei, e pela primeira vez, senti culpa, um espinho fino, mas real. Ela era sangue meu, afinal. Mas a dor da formatura era maior, engolia-a com um copo de Porto Tawny, doce como mentiras. O Pedro era o remate. Descobri as dívidas, 50.000 euros no casino, empréstimos a agiotas do bairro alto que cobravam com punhos. Um telefonema anónimo para os credores, do meu pré-pago: o Pedro Mendes está rico, carro novo, festas. Cobra já, ou ele foge. Eles apareceram na casa familiar numa noite de quinta, batendo à porta como cobradores de almas. Eu via tudo via câmara escondida, instalaram uma app no tablet antigo do Pedro, presente de irmão. O vídeo chegou-me por e-mail autoenviado, o Pedro, pálido como leite coalhado, a suplicar aos homens de fato escuro, a mãe histérica, gritando: deixem o meu menino, o pai, tentando negociar com a autoridade de cirurgião, mas voz trêmula. Pagamos. Amanhã. Eles foram embora, mas o dano estava feito, o Pedro, quebrado, confessando vícios ao pai, a família reunida num círculo de acusações. Liguei no dia seguinte, fingindo preocupação: o que se passa aí? Ouvi barulho. A mãe, exausta: João, vem. Pedro. Está mal, precisamos de ti. De mim? Agora? Estou no internato, mãe. Turnos loucos. Mandem fotos. Enviaram, o Pedro encolhido no sofá de veludo, olhos vermelhos. Senti um aperto, ele era o irmão bebê, o que me seguia nas brincadeiras de criança no jardim de Belém, fingindo ser médico com estetoscópios de brincar. Mas ele escolhera o cruzeiro, o riso ao fundo do telefone. Diga-lhe para se endireitar. Eu cuido de doentes de verdade. A teia apertava. O pai, suspenso, via pacientes cancelados, a mãe, isolada nas galas, sussurros como facas, Inês desempregada, a caçar jobs em cafés, Pedro trancado em casa, viciado em calmantes. Eles culpavam o anónimo, contratavam detetives, mas eu era invisível, o filho do norte, o médico ocupado. Com a Sofia, as coisas mudavam. Ela notara a minha distância: estás a fugir de fantasmas, João. Numa noite de folga, caminhámos pela Foz do Douro, ondas atlânticas batendo como tambores de guerra. Contei-lhe tudo, não a vingança, mas a dor. A família me abandonou na formatura. Escolheram um barco. Ela parou, o vento bagunçando o cabelo castanho. Família não é sangue, é escolha. Tu escolhes-te a ti agora. Beijámo-nos ali, salgado de mar e lágrimas minhas. Pela primeira vez, senti calor além da raiva, mas era frágil, como azulejo rachado. O clímax aproximava-se. Planeava o golpe final, uma reunião familiar forçada, onde revelaria tudo. Mas não como vilão, como vítima que se ergue. Escrevi o convite: venham ao Porto. Jantar no Grams. Precisamos de falar. Eles viriam, desesperados por salvação. E eu, o anfitrião, serviria o veneno da verdade. Enquanto isso, Lisboa e Porto fundiam-se na minha mente, a cidade do Sul, de luz e traição, a do Norte, de vinho e resiliência. Eu era ambas, o sol que queima e a chuva que limpa. A vingança não era só punição, era catarse, a dissecção da psique que me libertava. Mas no fundo, uma pergunta roía: e depois? O vazio seria maior que a dor. O jantar no Porto foi orquestrado como uma cirurgia, preciso, sem margem para erro. Escolhi o Grams, as caves históricas no coração da Ribeira, onde o ar cheirava a carvalho envelhecido e segredos fermentados. Reservei uma sala privada, com vista para o Douro dourado ao pôr do sol, mesas cobertas de damasco branco e talheres de prata que tilintavam como correntes. Eu chegara cedo, de fato escuro comprado em saldos na Baixa, o crachá de médico no bolso como talismã. A Sofia ficara no hospital, vai, mas volta inteiro, e eu, sozinho, sentia o estômago revirar não de medo, mas de antecipação. Eles chegaram juntos, num táxi de Lisboa, exaustos como náufragos. O pai primeiro, barba por fazer,
olhos inchados de noites sem sono, o casaco amarrotado traindo o cirurgião vaidoso. Atrás, a mãe, maquiagem pesada cobrindo olheiras, vestido florido que gritava, verão eterno, mas cheirava a desespero. A Inês, magra como um caniço, cabelo solto e olhos acusadores, o Pedro, encurvado, mãos tremendo ao apertar a minha. Irmão. Obrigado por isto. Precisávamos de um porto seguro. Porto seguro. Ironia que me fez sorrir por dentro. Sentámo-nos, o vinho servido por um sommelier invisível, um tinto do Douro, encorpado como as mágoas que carregávamos. Brindámos com copos tilintantes, à família. O pai pigarreou, voz rouca, João, filho, és o nosso farol agora. Isto tudo. O hospital, as dívidas, os boatos. É um complô. Alguém nos odeia. Olhei para cada um, a mãe mordendo o lábio, a Inês tamborilando dedos na mesa, o Pedro olhando o vazio. Complô. Talvez. Mas e se for karma? Lembram-se da minha formatura? Silêncio. O pai engoliu seco, foi um erro, João. O cruzeiro. Uma oportunidade. Tu eras o orgulho, mas a vida. Interrompi, voz calma como um bisturi, a vida. A minha vida parou ali, pai. Vocês riam no iate enquanto eu chorava sozinho no chiado. Mera cerimónia, disse a mãe. Ela arfou, não foi assim. Estávamos orgulhosos, mas... A palavra que matava. Servi o primeiro prato, bacalhau alagareiro, azeite dourado como lágrimas. Enquanto comiam, soltei o veneno devagar. O pai e a enfermeira, eu sei das noites no bloco, dos olhares que os colegas notavam. Enviei o e-mail. Choque. O garfo dele caiu, tilintando. Tu? Porquê? Porque tu me ensinaste a cortar o que dói. A mãe, as dívidas, as joias falsas. Plantei o posto para que visses o espelho. Ela cobriu o rosto, soluços abafados. Meu Deus, João. O meu menino. A Inês saltou, e eu. O Rui. Foste tu a contar. Afirmei, olhos fixos nós dela, sim. Traição por traição. Ignoraste-me por promoções sujas. O Pedro, voz trêmula, os cobradores. Disseste-lhes onde eu estava. Sim. Para que sentisses o medo que eu senti, sozinho. O ar da sala pesava como chumbo, o Douro lá fora indiferente, barcos deslizando como fantasmas. Eles choravam, acusavam, suplicavam, perdão, filho. Somos família. Família. Ri, amargo, família é escolha, não sangue. Vocês escolheram o mar, eu, a solidão. Agora, escolhi isto. Não era só confissão, era terapia reversa. Forcei-os a falar, o pai admitiu o caso, uma fraqueza, após anos de pressão, a mãe, as dívidas, medo de perder o estatuto, Inês, o affaire, ambição cega, Pedro, os jogos, fuga da sombra do pai. Eu ouvia, o médico em mim diagnosticando, narcisismo coletivo, laços frágeis sob a fachada portuguesa de unidos pela saudade. Agora sabem, disse. Mas o perdão não é grátis. Propus o pacto, eles reconstruiriam, pai, terapia e demissão voluntária, mãe, vender joias verdadeiras para pagar dívidas, Inês, job honesto, Pedro, reabilitação. Eu supervisionaria, de longe. Ou eu continuo. O próximo e-mail vai para jornais. Eles assentiram, quebrados como porcelana minhota. Saíram para o hotel, abraços frios. Eu fiquei, bebendo o resto do vinho, o gosto ácido na língua. Vingança sentava-se como vitória, mas o peito doía, um vazio que o álcool não preenchia. Liguei à Sofia, voltei inteiro. Mas partido. Ela veio, de pijama e olhos sonolentos, e deitámo-nos no quarto simples, o Douro murmurando lá embaixo. Conta, sussurrou. Contei tudo, voz rouca. Ela não julgou, és humano, João. A dor cura, mas deixa cicatrizes. Dias viraram semanas. Eles cumpriam, relatórios semanais por e-mail, pai em análise, mãe vendendo a fábrica,
Inês em curso online, Pedro em grupo de apoio. Eu monitorava, mas o fogo arrefecia. No hospital, salvei uma vida, um avô com enfarte, olhos gratos como os do meu pai outrora. Obrigado, doutor. Naquele momento, questionei, vingança curava ou envenenava? Lisboa chamava. Transfira-me de volta ao Santa Maria, o pai reformado, mas orgulhoso no meu primeiro dia. Encontrei no café do hospital, filho, orgulho-me agora de verdade. Abracei-o, sentindo o osso frágil. Perdão? Não total, mas um começo. Mas a teia não acabara. Um segredo meu, durante o internato, eu tivera um caso com uma paciente, eticamente errado, mas humano. Se eles descobrissem. O equilíbrio era precário. O inverno de Lisboa envolveu a cidade no manto de névoa úmida, o Tejo cinzento como o meu humor oscilante. De volta ao Santa Maria, pisava corredores familiares com o peso de um império construído sobre ruínas. O pai, agora consultor privado, evitava-me nos pausas, olhares furtivos, acenos educados. A mãe enviava mensagens diárias, vendi o colar da avó. Sinto-me livre, João. Obrigada. Livre. Eu não era libertador, era carrasco disfarçado de salvador. A Sofia mudara-se comigo, o nosso apartamento em Alcântara um ninho de livros médicos e garrafas de vinho verde meio vazias. Ela trabalhava em clínicas no Lumiar, noites curtas entre turnos nossos. Estás melhor? Perguntava, traçando mapas invisíveis no meu peito. Melhor é relativo, respondia, beijando-a para calar dúvidas. Amava-a, ou queria amar, mas a vingança deixara-me com um buraco, como um órgão removido sem substituto. Os irmãos regeneravam devagar. A Inês, num escritório pequeno em Saldanha, ligava aos domingos, conseguia um caso pro bono. Sinto-me útil. O Pedro, em Lisboa agora, frequentava-na no Chiado, voz mais firme, sem apostas há 2 meses. Graças a ti, mano. Graças. Ou apesar. Eu ouvia, o terapeuta relutante, mas dentro, a voz sussurrava, não confies. Sangue trai. Um erro meu quase desfez tudo. No bloco, durante uma esterectomia de emergência, o bisturi escorregou, mínimo, mas o sangramento aumentou. A paciente, uma mãe de 40, quase perdeu o útero. O chefe, um velho salazarento de bigode grisalho, repreendeu-me, concentração, Mendes. Teu pai faria melhor. Saí tremendo, fumando no terraço com vista para o aqueduto, o coração aos saltos. Liguei ao pai, instinto, pai, errei hoje. Quase. Ele pausou, voz suave, erros definem-nos, filho. Eu errei contigo. Aprende. Pela primeira vez, viu não como vilão, mas homem, frágil, como eu. Mas a mãe desenterrou o passado. Numa visita a Belém, ela mostrou caixas antigas, fotos da infância, eu de branco com estetoscópio de madeira, ela radiante. Lembras-te, João? Eras o meu tudo. Lágrimas dela, mas eu via o filtro, porque eu cruzeiro, mãe. Porque eu não. Ela confessou, voz baixa, medo. O teu sucesso assustava-nos. Sentíamos-nos pequenos. Pequenos. A revelação cortou fundo, não maldade, mas insegurança. Perdoar. Quase. O Pedro recaiu. Uma mensagem à meia-noite, perdi tudo outra vez. Ajuda. Fui ao casino, encontrei curvado sobre a roleta, olhos vidrados. Arrastámo-o para fora, chuva batendo como chicotadas. No carro, ele chorou, sou fraco, João. Como o pai. Bati o volante, não. És melhor. Luta. Levei para casa, a Sofia ajudou com chá e cobertores. Naquela noite, enquanto ele dormia no sofá, ela disse, estás a salvá-los agora. Para te punir. Punir. A palavra ecoou. O clímax veio num jantar de família, o primeiro verdadeiro, na casa de Belém, com azulejos azuis e cheiro de caldeirada. Sentei-me à cabeceira, pela primeira vez. Conversas fluíam, pai sobre memórias de cirurgias antigas, mãe sobre vinhas recuperadas, Inês sobre justiça social, Pedro sobre um curso de informática. Ri com eles,
vinho do Porto aquecendo o sangue. Mas no fim, quando pratos vazios, levantei-me, eu fiz tudo. Os e-mails, os posts. A vingança. Silêncio. Olhos arregalados, talheres parados. A mãe arfou, porquê, meu Deus? Pela dor. Pela formatura. Mas também por amor torto. O pai assentiu devagar, compreendo. Eu faria o mesmo. Abraços vieram, hesitantes, mas reais, cheiro de colónia velha, perfume floral, suor de redenção. Chorei então, o dique rompido. Mas nem tudo sarava. Dias depois, um e-mail anónimo, não meu, detalhes do meu caso com a paciente, enviada ao hospital. Pânico. Quem? Suspeitei do Pedro, recaído na raiva, ou Inês, amargurada. Confrontos, negações, lágrimas. Não fomos nós, jurou a mãe. O chefe chamou-me, investigação, Mendes. Padrão familiar de escândalos. Ironia cruel. Fugi para o Chiado, café Nicola lotado de turistas. Sofia encontrou-me, conversa. Seja o que for, enfrentamos. Contei o segredo. Ela pausou, erros passados. Mas tu mudaste. Mudança. Era isso. A teia desfazia-se, mas eu emergia. A vingança fora o bisturi, agora, a cicatrização. A primavera irrompeu em Lisboa com fúria floral, jacarandás roxos pintando as ruas como veias expostas, e eu, no meio do furacão da investigação, sentia-me renascer das cinzas da própria fúria. O hospital suspendeu-me preventivamente, protocolo ético, João, dias de espera em casa, com Sofia a trazer sopas de legumes e beijos que sabiam a salvação. Vai passar, dizia ela, enrolados no sofá com vista para o Tejo, ondas dançando como memórias instáveis. A família uniu-se, ironicamente. O pai, usando contactos antigos, falou com o diretor, o meu filho é íntegro. Um erro, não crime. A mãe, redescobrindo a fé da avó, acendeu velas na sede de Lisboa por mim. Inês, com o seu novo faro jurídico, compilou precedentes, casos assim acabam em advertência. Pedro, o mais surpreendente, confessou, eu. Enviei o e-mail. Raiva cega. Desculpa, mano. Raiva cega. Como a minha. Abracei-o, sentindo o irmão por baixo da casca, perdão. Somos iguais. O inquérito durou semanas, depoimentos em salas frias com cheiro a papelada e café requentado. A paciente, a Ana, divorciada de Oeiras, testemunhou, foi consensual, um momento fraco. O Dr. Mendes salvou-me depois, emocionalmente. O conselho absolveu-me, advertência verbal reflexão ética obrigatória. Saí do hospital com um aviso no dossiê, mas o peito leve como nunca. A reconciliação veio devagar, como vinho a decantar. Um domingo em Sintra, piquenique nos Jardins da Pena, palácio cor-de-rosa como um sonho romântico, mas nós, reais e machucados. Sentámo-nos na relva, queijos da serra e broa de milho, o pai contando histórias de juventude em Coimbra, a mãe rindo de anedotas antigas. Lembras-te da tua primeira dissecação, João? O gato que choraste. Ri, sim, pai. Mas tu ensinaste-me a não chorar em cirurgias. Olhares trocados, feridas costuradas. A Inês anunciou noivado, com o Rui. Não, um colega honesto de um ONG. Aprendi, João. Graças a ti. O Pedro, jovem ti numa startup do Parque das Nações, olhos claros, sem vícios. Um dia de cada vez. Eu. Promovido a residente sénior, Sofia e eu planeando casamento, simples, no cartório de Alfama, com fado ao vivo. Mas a psicologia da vingança deixava marcas. Noites acordado, revivendo o telefone da formatura, o mais importante. Terapia própria, sessões com um psicólogo no Chiado, dissecando o narcisismo herdado, o medo de abandono enraizado nas ausências do pai. Vingança foi o teu grito, disse ele. Agora, sussurra paz. Um ano depois, a formatura revisitada, organizei uma cerimónia privada no pátio da faculdade, só nós. Eu, de toga, diploma erguido, eles, aplaudindo de verdade, lágrimas genuínas.
Orgulho eterno, disse o pai, voz embargada. Abracei-os, sentindo o laço, não perfeito, mas remendado. Lisboa, com os seus elétricos amarelos e azulejos narradores de saudades, testemunhara o drama, traição no cais, vingança nas sombras, redenção ao sol. Eu, João Mendes, médico de corpos e almas, aprendera que o coração humano é o órgão mais traiçoeiro, mas também o mais resiliente. E assim, caminho pelas escadinhas de Alfama, mão na de Sofia, o Tejo ao fundo murmurando segredos. A família não é conto de fadas, é fado, dor e glória entrelaçadas. Eu escolhi a glória. E tu, leitor? O que farias com o teu bisturi?